Boa tarde a todos. É um prazer sempre muito grande poder voltar a esta casa. É uma alegria imensa. E a gratidão pela acolhida de vocês, que é sempre muito carinhosa. A gente vai conversar um pouquinho. A gente sabe que a vida ela é muito dinâmica. Ela é contínua, ela não se estanca um segundo sequer. Não para um único segundo para que a gente se ajeite, tome fôlego e continue na nossa existência. E diante disso, geralmente qual é a nossa postura frente a tanto dinamismo? A vida tem as suas exigências que são infindáveis, são inúmeras, né? Por toda a nossa existência. Como é que a gente se coloca diante de tanto dinamismo? A gente se coloca com aceitação? A gente se coloca com resignação? Aliás, o que é aceitação? O que é resignação? Aceitar é você consentir, acolher, né? Admitir, receber, não é mesmo? E a resignação? A resignação é isto tudo somado à boa disposição frente aos desafios da vida. Porque a vida ela é, antes de tudo, desafiadora o tempo todo. No entanto, às vezes a gente entende que a aceitação diante dos desafios que a vida nos apresenta é um sofrimento em que a dor é vivida somente pela dor, sem uma reflexão. É uma entrega, como se não houvesse nada para ser feito. A vida apresenta um desafio, muitas vezes doloroso, e a pessoa entende que a aceitação deva ser acolher sem nada fazer, sem nenhuma atitude, simplesmente se entregar. Mas a gente pode entender isso como um conformismo. A pessoa se abandona, ela se entrega diante daquilo que a vida lhe apresenta. Ela entende como sendo uma dor, é um sofrimento, e contra o sofrimento não há nada que se fazer. Só que na visão espírita, no contexto espírita, a aceitação ela é intrínseca à resignação, porque ela é uma postura ativa. Ativa no sentido de tentar minimizar o máximo possível o impacto que um determinado acontecimento venha nos encontrar. Ou seja, quando estamos diante de um desafio que nos inquieta, né, nos angustia, que nós damos o nome de dor, nós podemos e temos a possibilidade de ter uma ação de boa disposição. Termos atitude, em vez de nos entregarmos como se aquilo não tivesse solução, nós vamos buscar em nós mecanismos de minimizar o impacto desse desafio na nossa intimidade. O que nos impede ainda de termos esta postura é que nós entendemos que a dor, que o sofrimento, ele é traduzido em finitude. Então a gente acha que quando um desafio nos encontra, acabou tudo. Não tem jeito. Só que não é assim. Ao mesmo tempo que a vida é dinâmica, ela pede de nós transformação o tempo todo. A vida exige de nós que a gente se rearranje por dentro, que a gente modifique o nosso modo de perceber o que está nos acontecendo, em vez de simplesmente nos entregarmos. No item 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem pode viver um estado de felicidade plena na Terra. E a resposta é que não. Uma vez que a vida é lhe dada como prova ou expiação, mas que depende tão somente dele ser feliz, tanto quanto se possa ser feliz sobre a Terra. Então ali já a espiritualidade nos diz que os desafios existem, continuarão a existir, mas que depende de nós o modo como nós olhamos para esses desafios. Depende unicamente de nós.
No livro Renovando Atitudes, o espírito Hamed, ele diz que a aceitação é uma arte de viver. E aí ele nos aproxima do entendimento do bem e do mal sofrer. Mas como é que é isso, né? Como é que pode ser bem sofrer? Tem alguém que sofre bem e tem alguém que sofra mal? Como é que a gente elabora isso dentro da gente, não é mesmo? Jesus, quando está no Sermão da Montanha, que ele nos fala sobre as bem-aventuranças, lembram delas, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Ele apresenta ali um roteiro para que a gente desenvolva em nós uma sabedoria espiritual para lidar com os desafios da vida. Porque não há um único instante da nossa existência, em todas as nossas reencarnações, que não nos iremos deparar com um sofrimento, com um desafio, com a dor. Então, com as bem-aventuranças, Jesus nos dá o roteiro para bem sofrer. Acolhendo os desafios da vida com uma postura bem disposta de tentar perceber o que a vida está querendo nos dizer. O que a vida está solicitando de nós em entendimento que nos possibilite crescimento, amadurecimento espiritual. No entanto, com este filtro que a gente utiliza de que sofrer está ligado à finitude das coisas, a gente se permite ficar num estado de inquietação, de angústia, de aflição, de ansiedade, se distanciando do entendimento da perfeição divina, da bondade divina, da misericórdia divina, e aí sim a gente passa para o campo da revolta, por não entender ou não perceber que a exigência da vida é tão somente o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. É aprender a utilizar todas as nossas potencialidades de espírito. E enquanto a gente não faz esta reflexão, a gente acolhe os acontecimentos nos achando injustiçados, esquecidos da proteção divina, e permitimos que a revolta tome conta do nosso coração. Então, o bem sofrer é você perceber que a vida quer de você tão somente a reflexão, para que você utilize todo o potencial que você tem enquanto espírito imortal que é, para lidar com todo e qualquer desafio. O interessante é que às vezes a gente não reflete também que nós temos dois aspectos com relação às nossas vicissitudes. Aquela no que diz respeito ao momento presente, que são os caminhos pelos quais a gente escolhe percorrer no nosso cotidiano, com relação à nossa alimentação e os seus excessos, os pensamentos que produzimos e abrigamos e aqueles que nós aceitamos na intimidade, sem prestar muita atenção, em relação às nossas emoções deseducadas e que damos vazão, sem fazer uma reflexão. Então, tudo isso nos coloca numa condição, invariavelmente, de um sofrimento. Porque nós não temos um controle ou não queremos ainda ter uma percepção de como estamos atuando no nosso dia a dia. E o segundo aspecto diz respeito às nossas ações pregressas, que alteram e estão dentro da lei de causa e efeito. Ação e reação. É tudo aquilo que nós transgredimos, desestabilizamos, desarmonizamos perante a vida, perante a si próprio e perante ao outro. Então é muito importante que a gente sempre busque refletir se os desafios que nós enfrentamos estão ligados às escolhas que eu estou fazendo, ou se eu estou
tão somente colhendo as escolhas equivocadas que eu já promovi no meu caminhar. Não é mesmo? E separar as dores que são inerentes à vida e os seus estímulos daquelas em que eu, por um desconhecimento de mim e das leis divinas, eu abraço como a minha melhor amiga e trago na minha intimidade do meu cotidiano, alimentando-a todos os dias e dela me alimentando num estado de vitimização. Às vezes, a questão, o desafio nem é tão grande, mas o nosso olhar equivocado faz daquilo algo grandioso e aí mantemos aquele sofrimento alimentado 24 horas por dia. Não pensamos e não falamos e não sentimos nada que não seja aquela questão que nos impactou. Então a resignação nada mais é que uma ação que te coloca em movimento e não que te paralise diante dos desafios. Ela promove em você mecanismos de busca na própria intimidade para que a gente ultrapasse aquele momento. Então a resignação pela reflexão é que nos permite entender que a vida não vai parar para me satisfazer. O meu progresso se dará, queira eu que ou não, entenda ou não, mas que principalmente faz com que eu eleve o meu entendimento sobre a vida e me coloque numa condição de abertura, não para tentar monopolizar a vida, controlar a vida, porque isso é impossível, mas me colocar no mesmo processo de fluidez que a vida tem. Ou seja, eu me aproximo do entendimento de que Deus é somente bondade e misericórdia. E que Ele nunca colocará sobre meus ombros um fardo que eu não seja capaz de transportar. E que com isso eu passo para um outro entendimento também. Ninguém colhe de um terreno que não tenha sido lançado as sementes. Quer dizer o quê? Que ninguém vive uma situação que não tenha ou construído ou atraído, quer seja por invigilância, por infantilidade emocional, por malvadeza deliberada, não é mesmo? Todas as experiências que nós vivemos, elas são frutos da nossa própria criação. Então, o bem viver ou o mal viver simplesmente vai nos colocar num estado de céu ou inferno interior. Se eu entendo que os desafios da vida servem tão somente para que eu promova o meu progresso diante das leis naturais e divinas, eu choro, claro, eu me aborreço, sim, eu me angustio naturalmente, mas eu não entro num estado de aflição contínua, que nada mais é o excesso da nossa própria ansiedade, que deve ser respeitada sim, mas é de completa inutilidade. Por quê? Porque nos projeta num futuro com situações hipotéticas que talvez nunca irão se concretizar, nunca irão se realizar, mas que faz com que eu perca muita energia e desestabilize mais ainda as minhas emoções e faz com que eu, nos meus quadros mentais, seja vítima da minha própria imaginação. E o que é pior ainda, me coloque em condições de assédio espiritual por irmãozinhos nossos, em condições de pouco entendimento. E que também se veem num estado vicioso de sofrimento. Então, mudar a perspectiva do olhar que temos sobre a vida faz toda a diferença. Tanto é que há um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo falando somente disso. É o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. E ali fala, né, sobre a resignação, fala sobre o bem e o mal sofrer, fala por diversas questões que são nossas do nosso cotidiano. E que nós teremos uma postura primordial, imprescindível, se
procurarmos olhar sobre um ângulo diferente todo esse projeto de vida que há sobre nós. No livro Ação e Reação de André Luiz, ele nos ensina que nós podemos olhar a dor sobre 3 aspectos. Muito interessante. A dor, expiação, que é aquela promovida por nós mesmos, é uma dor de dentro para fora, onde nós, perante tudo aquilo que provocamos na própria intimidade, na nossa existência, na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva, faz que aconteça, quando nós nos dermos conta das nossas ações, nos deparemos com o remorso, com o arrependimento, com a culpa do tempo perdido. A outra dor é a dor evolução. É uma dor que vem de fora para dentro. É a dor provocada pela vida e os seus estímulos, por conta da sua dinâmica, que não para, e que exige de nós mudanças de comportamento o tempo todo. O que significa isso? É aquele momento em que você, na sua experiência do dia a dia, de repente, você perde um ente querido. É um impacto, é uma dor, mas você tem que buscar em você a escolha. Ou você se paralisa, abraça aquela dor e faz dela o seu alimento. Você é vítima. A vida tirou algo precioso de você. Ou você entende que faz parte da vida. Chegar e partir. E aí você vai trabalhar na sua intimidade a gratidão, a resiliência, o entendimento de que absolutamente nada é nosso. Nem as coisas e nem as pessoas. Isso também pode ser levado quando você de repente se vê sem o seu emprego, que há anos você está tão habituado a ir lá todos os dias, fazer as mesmas coisas, se queixar que aquele emprego não é o emprego dos seus sonhos, e de repente você fica sem ele. A vida vai te exigir o quê? Uma nova postura. E aí você tem a opção de escolher entre sofrer deliberadamente, porque você foi vítima de uma fatalidade, ou levantar a cabeça, respirar fundo, entender que apesar de qualquer dificuldade, todos nós estamos sob o cuidado de Jesus, e que Deus não erra nas suas deliberações, e que muitas vezes um desafio desta proporção é que vai fazer com que aflore em nós a nossa criatividade, ou o nosso direcionamento para aquilo que gostamos de fazer, aquilo que nos dá prazer de viver. É uma dor, depende de como você acolhe, não é mesmo? Qual é o seu tipo de aceitação? E a terceira é a dor auxílio. É um mecanismo que a espiritualidade tem, junto com a misericórdia divina, em que os técnicos responsáveis pelo nosso projeto reencarnatório, em algum momento da nossa existência, decidem em nos reter por um longo período de tempo no nosso corpo físico. Com qual objetivo? Para que o nosso espírito promova profundas reflexões acerca de si mesmo, das suas escolhas, da sua postura diante da vida. Em que momento acontece isso? Quando nós atravessamos doenças prolongadas, pode ser um câncer, pode ser um Alzheimer, em que apesar do corpo estar completamente desarmonizado, né? O espírito continua íntegro. E a oportunidade que ele tem para fazer as suas profundas e necessárias reflexões. Ou no caso de um acidente, em que você tem que ficar acamado por meses ou por anos, em que você literalmente é paralisado para pensar. É um mecanismo de extrema utilidade para que nos prepare a partida da vida terrena em melhores condições. Ou até mesmo para impedir que cometamos
um ato drástico que irá colocar toda a nossa encarnação em estado de perda. Quando nós corremos o risco, às vezes, de um ato criminoso, algo dessa espécie. Aí a própria espiritualidade, com a permissão de Jesus, nos cerceia por um longo período, para que a gente pare e reflita. Então, seja qual for o desafio que nos apresenta, não é um castigo. É um chamamento da vida para que tenhamos uma nova postura diante da vida. Jamais será para promover de fato o sofrimento como nós ainda entendemos que seja. A espiritualidade não nos quer ver chorando, que não seja por amor e por alegria. A espiritualidade não quer nos causar humilhações, como nós acreditamos que isso aconteça quando há uma separação do casal, ou quando a perda do emprego e a pessoa tem que se colocar para a sua própria sobrevivência num estado que não seja tão glamuroso de trabalho. Então nós temos percepções do cotidiano da vida ainda muito equivocado. Quando na verdade esta mudança é a melhor coisa que pode nos acontecer, porque se não houvesse esse estímulo, nós nos manteríamos na mesma zona de conforto, sem refletir mais aprofundadamente da nossa ou sobre a nossa condição de espírito imortal. Então a dor não é o que nós pensamos que seja, é aprendizado, é estímulo, é a oportunidade de engrandecimento, de crescimento, de amadurecimento, mas como espírito imortal, dando-nos a oportunidade de dar importância àquilo que é importante para a nossa vida de espírito e minimizando aquilo que estamos acostumados a supervalorizar, que é a vida de matéria. Então, enquanto olharmos para os desafios como algo que traz um fim definitivo para alguma coisa, não. Aquilo é apenas um momento de transformação, de mudança, de adequação da nossa experiência encarnatória para o projeto de progresso que Deus tem para todos nós. Então, seja o que for que nos aconteça, nós temos todo o amparo, toda a assistência. E que quando nós aprendemos a bem sofrer, nós habituamos a manter o nosso pensamento em condições mais elevadas. E aí sim, nós temos da espiritualidade ainda mais auxílio, porque nós damos esta abertura de sermos intuídos da melhor escolha, da melhor postura, da melhor fala, do melhor projeto de vida. Então, ainda assim, nos é somado a possibilidade de construirmos um futuro ainda melhor. Ao passo que, se eu me estancar, achando que aquela dor veio para me derrubar, eu já promovo a minha cristalização ali. Eu já fico estancada, paralisada, assustada, temerosa e esqueço da providência divina. Eu esqueço que Deus é meu Pai. Eu esqueço que a providência divina abraça a todos nós. Eu esqueço que junto de mim há um ser, um espírito que está ali para me sustentar, para me animar, para me impulsionar, meu anjo guardião. Eu esqueço que há um projeto coletivo para todos nós. Então, que a gente possa abraçar as transformações com a visão de boa disposição, na confiança extremada do amor de Deus para todos nós. Que a gente não duvide um único instante, mesmo que a tristeza bata a nossa porta insistentemente. Ela ali tem um projeto grandioso para todos nós. Para que o nosso amor pela vida, pelas pessoas, pela própria existência, por Deus e por Jesus, fique ainda mais fortalecido. E tanto quanto mais fortalecido, mais facilmente caminharemos futuro adiante. Esta é a proposta da vida. Deus não quer ninguém
sofrendo no sentido que a gente acredita. Acreditando, pensando que nos foi tirado os nossos bens mais preciosos, quando a gente perde um filho, e a gente questiona como Deus pôde fazer isso comigo. Ele não é nosso, é um companheiro de jornada. Nada é nosso, tudo é emprestado. Então a gente aprende a entender que a ação permanente é para justamente lidar com a impermanência da vida. Porque ela é dinâmica demais, positiva demais, maravilhosa e perfeita naquilo que ela é, com as suas leis, todas elas elaboradas por Deus para a felicidade do homem. E o homem só não é feliz quando delas se afasta. Então, finalizando, há um poema de Clarice Lispector, intitulado Deus me dê coragem, em que ela diz assim: faça com que eu tenha coragem de me enfrentar. Faça com que eu tenha coragem de aceitar o nada. E mesmo assim, me sentir como se estivesse plena de tudo. Acho que ela traduz muito bem. Este nada é o que nós não temos. Não temos pessoas e não temos coisas. Isto nada é nosso. Mas na medida em que a gente abre o nosso coração para buscar entender o que significa o Pai, o Criador, Deus, Jesus em nossas vidas, nós temos o nosso coração pleno de tudo, de vida e de vida em abundância. É isso que Jesus quis nos dizer. Tenhais vida, mas vida em abundância. É a vida do Espírito imortal. É a vida do Espírito divino, criado pelo nosso Pai. Muita paz a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E que Jesus abençoe a todos vocês. Até um próximo encontro. Viu? Muito obrigado. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por todos os trabalhos que foram realizados nessa tarde, pela oportunidade de estarmos aqui e exercitarmos a nossa fé, a esperança e colocarmos em prática a aceitação, a resignação. Sabemos que tudo que passamos nessa vida tem um motivo, tem um porquê, e que possamos colocar isso em prática, levar a vida com mais suavidade, com fé, com esperança, com luz nas nossas atitudes, sabendo que tudo que nos acontece é para a nossa evolução, é para o nosso aprendizado, e que tenhamos sempre essa luz nas nossas mentes, guiadas pelos nossos anjos de guarda, nossos mentores espirituais, que nunca percamos a fé e a esperança em Ti, em dias melhores, e um mundo melhor que nos espera à frente. Obrigada, Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.